Porque o sujeito que diz que entende de infraestrutura, ao mesmo tempo ele entende de agricultura, como é que vai ser o futuro da agricultura, ao mesmo tempo ele entende do futuro da reindustrialização brasileira, ao mesmo tempo ele é um farsante, ou é um ignorante. Eu queria começar com essa observação, porque ela tem um papel decisivo no futuro do Brasil. Quando veio o Covid, o Brasil estava fora dessas cadeias produtivas, o Brasil não conseguiu se integrar ao longo dos últimos 30, 40 anos de globalização. 3,7 bilhões de eurasianos saíram da miséria. Nunca tanta gente saiu da miséria tão rapidamente. Porque o que aconteceu é que as viúvas do socialismo mergulharam no capitalismo global. Então, o leste europeu, Polônia, República, que era antigamente a República Tchecoslováquia, virou a República Tcheca, a Eslováquia, Hungria, de um lado, Rússia, do outro lado, China, quer dizer, todos os países que acreditavam em planejamento central, em socialismo. Vocês estão vendo agora o socialismo bolivariano do século XXI, fazendo vítimas agora, 100 anos depois da falência das economias de comando central. Esse fantasma ainda assombra a América Latina, né? Primeiro mergulhou na estrada da miséria, no caminho da miséria, a Venezuela. A Argentina está logo atrás. E o Brasil está indo para o caminho da prosperidade. É tudo uma questão de atitude, de mudança de mentalidade, de ir na outra direção. Então, quando a China mergulha no capitalismo global, quando a Rússia mergulha no capitalismo global, a ponto de hoje a Europa depender 40% do gás que vem da Rússia, quer dizer, então essas integrações de cadeia foram acontecendo ao longo das últimas 3, 4 décadas. Muita gente usou isso para tirar os povos da miséria. E o Brasil, ao contrário, o Brasil continuou afundando. Era o país que mais recebia imigrantes do mundo, porque tinha uma dinâmica. O Brasil, durante 3 ou 4 décadas lá atrás, o Brasil foi a economia mais dinâmica do mundo, cresceu 7,4% ao ano, 2, 3, 4 décadas seguidas. Então, se tornou a maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de imigrantes italianos fora da Itália. A terceira maior colônia de imigrantes alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, então, o Brasil trouxe gente do mundo inteiro para se incorporar a uma dinâmica de crescimento que nós tínhamos. E nós vamos perdendo essa dinâmica de crescimento. Quando, no final do governo militar, nos últimos 2 governos, a taxa de crescimento já tinha baixado de 7,4 para 5, 5,5. Depois começamos a redemocratização, baixamos para 2,5, e na última década crescemos 0. Isso é um trabalho feito ao longo de 3 ou 4 décadas. Um trabalho no sentido de improdutivo, ineficiente, incapacidade técnica. E nós provamos os sintomas dessa insensatez quando provamos 2 episódios de hiperinflação, juros de 2 dígitos por 30, 40 anos, como se fosse algo normal. Você ter juros de 10, 15, 17, 20, 70% ao ano. A minha geração assistiu. Então, os impostos subindo todo esse tempo, o mundo inteiro reduzindo os impostos. O corporate tax, o imposto sobre empresas, veio de 44, 45 para 35 na época do Reagan e da Thatcher, que era uma revolução baixar para 35, e hoje é 23,5. Então, há 40 anos que todo mundo entendeu que as empresas é que criam emprego, inovações, aumento de produtividade, acumulação de capital, aumento de salários, e o Brasil está achando mais as empresas o tempo inteiro. Aumentando impostos, aumentando juros, endividamento em bola de neve. Nós simplesmente trocamos a forma de financiamento. O financiamento era inflacionário, nós paramos, aprendemos a trabalhar com moeda, mas continuamos nos endividando. Os gastos públicos cresceram de 20% do PIB até 45% no pico, que foi o governo Dilma. Então, é uma longa história de intervencionismo estatal. O governo gasta muito e gasta mal. Nós entramos justamente para mudar, para ir na outra direção. Tudo que nós estamos fazendo é simples, porque as pessoas falam, não tem programa, não tem... Claro que tem programa, todo mundo sabe qual é o programa. Todo mundo sabe. Se perguntar assim, eles querem privatizar ou são estatistas? Eles querem abrir a economia ou querem a economia fechada? Eles querem aumentar ou reduzir os impostos? É claro que nós temos programa, o programa mais claro do mundo. É o caminho da prosperidade. É o caminho que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, com Ludwig Erhard. É o caminho que reconstruiu o Japão no pós-guerra, com os liberais.
é o caminho que reconstruiu o Chile, é o caminho que os americanos seguiram, que os ingleses seguiram, é o caminho da prosperidade, evidentemente com adaptações contemporâneas e, ao mesmo tempo, específicas ao fato de estarmos no Brasil, mas é um caminho conhecido. É o caminho da democracia liberal, é a abertura política, que nós fizemos com muito sucesso, e a abertura econômica, que nós não completamos a transição. A abertura econômica não é só no sentido de abrir a economia e integrar as cadeias globais, é mais amplo, é também de setor privado, trocar o eixo, por exemplo, de investimentos públicos, que eram o grande motor. A economia brasileira era state-driven, quer dizer, dirigida por planejamento central. Nós já passamos por um planejamento descentralizado, quer dizer, em vez de ter um ministro do planejamento que diga que vai planejar o futuro do Brasil, ou é um ignorante ou é um farsante. Nós já tivemos dois nesse tipo de lugar. Porque o sujeito que diz que entende de infraestrutura, ao mesmo tempo ele entende de agricultura, como é que vai ser o futuro da agricultura, ao mesmo tempo ele entende do futuro da reindustrialização brasileira, ao mesmo tempo ele é um farsante ou é um ignorante. Então, essa ideia de comando central já faliu. Na verdade, hoje nós temos todo um planejamento para a área de infraestrutura que foi feito por um ministro. Todo um planejamento de Minas e Energia foi feito por outro ministro. Todo o planejamento do futuro de fertilizantes, agricultura, foi feito por outro ministro. E o que a economia faz, na verdade, é a integração disso. Porque a economia não é um fim em si, ela é transversal. Ela tem que criar um bom ambiente de negócio, e aí você tem essa transformação, que nós seguimos com a transformação incompleta, mas nós sabemos o rumo. Por isso que nós não perdemos rumo, nem durante a Covid. Nós continuamos fazendo essa reforma, mantivemos a estrutura, o eixo central, e nós estamos começando a colher os resultados. Então, um ano que todo mundo dizia que vai ter uma recessão enorme, que o PIB ia cair, porque os juros iam subir e tal, esse é o componente cíclico, é a desaceleração cíclica. Mas tem um componente estrutural, orgânico, de investimento sustentável. E só para dar um exemplo das magnitudes, quer dizer, você pega um ministro extraordinário, o Tarcísio, excelente, tem a visão completa, fez toda a carreira. Esteve aqui e falou que o Brasil ia crescer em janeiro. Pois é. Fez toda a carreira dentro do setor público, ascendeu por competência e mérito, chega, é um ministro. Melhor capacidade de execução, quer dizer, ele tem, a gente pega o orçamento lá, ele tem o planejamento dele, 98% de execução, 97%. 96% de execução, quer dizer, ano após ano, ele está lá em cima das metas dele, tudo certinho. Só uma empresa, a SEDAI, quando nós fizemos o marco do saneamento, só a SEDAI mobilizou, num fim de semana aqui em São Paulo, 50 bilhões. É 6,5 vezes o orçamento do ministro. Ela comprometeu, ela pagou 20 bilhões de outorga pelo direito de investir 30 bilhões em saneamento no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso é uma empresa. Então, nós já temos um pipeline de 830 bilhões. Quer dizer, empresas privadas nos pagaram 150 bilhões de outorga pelo direito de investir 830 bilhões nos próximos 10 anos. Isso dá 80 bilhões por ano, em média, 10 vezes o orçamento de um ministro que quer fazer infraestrutura diante do esgotamento do modelo antigo. O modelo antigo se esgotou. O modelo antigo se esgotou. Os militares fizeram a grande infraestrutura brasileira, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Portobras, Nuclebras. Eles alavancaram tudo isso, cresceram, mas o modelo faliu lá na frente. O modelo faliu lá na frente. Excesso de endividamento externo, substituição de importações mal conduzida, campeões nacionais. Na época, eu me lembro, o BNDES dava dinheiro para Vilares, Bardella. Cadê esses grandes grupos industriais que foram financiados naquela época? Sumiram. Sumiram. Então, essa estratégia toda de campeões nacionais, de subsídios, isso já foi tentado, já foi feito à exaustão. Quando entraram os civis, corretamente, foram para o resgate das legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O povo precisa de educação, de saúde. Então, mérito. Se a direita tinha governado durante o regime militar, a esquerda hegemonicamente dominou o período da redemocratização e, meritoriamente, colocou os mais frágeis dentro dos orçamentos públicos. Agora, esqueceu de fazer a reforma do Estado. Então, o resultado, como continuaram os privilégios, os subsídios, os campeões nacionais, o que aconteceu do outro lado, quando você colocou os mais frágeis para dentro do orçamento? Fomos para a hiperinflação. Foi o mesmo caminho da Rússia. Brasil e Rússia fizeram igualzinho. Fizeram a Glasnost, que era a abertura política, mas não fizeram a abertura econômica, que era a perestroika.
Abertura nesse sentido amplo, de mudança de eixo, não é só abrir a economia, é trocar o eixo, sair de Estado para as empresas privadas, fazer a reforma dos marcos regulatórios, autorizações, concessões, privatizações, quer dizer, acelerar as mudanças, o ritmo de reforma. Como nós não fizemos isso e colocamos os mais frágeis nos orçamentos públicos, nós fomos para uma hiperinflação, depois duas. Nós tivemos o primeiro episódio em 89. Fomos para 2.000%, 2.300%, 2.400%.